a minha formação é em arquitetura e urbanismo, em artes plásticas também, e foi nesse contexto, né, da arquitetura e urbanismo que eu acabei decidindo, né, trabalhar com planejamento urbano, trabalhar com os movimentos de moradia, fazendo assessoria técnica também para movimentos rurais. Então, eu acabei criando aí um percurso que estava muito ligado, né, à cidade, né, e depois, a partir de 2003, quando eu comecei a trabalhar com o Movimento Sem Terra, também fui trabalhar essa dimensão do território, essa discussão, né, o que é esse território rural, né, até porque a gente acaba criando muitos mitos, né, com relação a isso, enfim. Então, foi um pouco a partir desse lugar que eu comecei a pensar os mapeamentos culturais, por uma experiência bastante específica e que foi um divisor, assim, para mim, que foi quando eu assumi o núcleo de urbanização no município de Taboão da Serra, que é na Grande São Paulo, e todo o processo, né, eu coordenava os núcleos de urbanização de favelas, e todo o processo de urbanização, a gente tem aí sempre uma discussão com a população, enfim, mas sempre quem fica circunscrito a essa discussão são sempre os chefes de família, né? E isso era uma coisa que sempre me instigava muito, porque não moram só adultos, né, nesses espaços, moram idosos, moram crianças, moram jovens, e construir um espaço comum para essas questões é sempre muito complicado, né, então, lá em Taboão da Serra, eu tive essa oportunidade, junto com o pessoal da assistência social, que eu também tenho um namoro antigo aí, com a assistência, eu acho que são profissionais que são dos profissionais que mais interagem, né, com o território, com as pessoas, então a gente acaba aprendendo muito dessas mediações, mas, enfim, foi nesse processo que todo o processo de urbanização, a gente tem aí como uma pauta o cumprimento do trabalho social, né? E aí esse trabalho social, ele é feito de diversas formas, enfim, a partir de diversas perspectivas, a grande maioria das vezes é aquela coisa bastante quadradinha, que é chamar as famílias e falar, agora você vai pagar condomínio, agora você vai pagar água, luz, e o que a gente queria era, né, transcender um pouco isso, assim, né, de que o trabalho social, ele também é um trabalho de formação política, né, de entendimento dos seus direitos, de entendimento do seu lugar no território, das suas histórias, da sua memória, e aí foi muito bacana, porque a gente teve a possibilidade de fazer uma parceria com a PUC, né, juntando o curso de Artes do Corpo, o curso de Serviço Social e Jornalismo. E eram 5 favelas, né, a gente trabalhou, era um corpo de 30 estagiários, 10 de cada curso, e os coordenadores, né, dos cursos também, e foi uma experiência muito bacana, né, foi o primeiro mapeamento cultural que eu coordenei, né, porque a partir do momento que a gente juntou e pensou um trabalho social, onde a gente ia envolver os jovens a partir das artes e das expressões culturais, né, trouxe o serviço social para fazer a formação política no sentido dos seus direitos, seus deveres, né, o seu papel enquanto cidadão, e o jornalismo, que era uma ponte importante para a gente pensar dispositivos de comunicação e articulação em rede. Então, foi a partir desse trabalho, ele foi premiado depois pelo Ministério das Cidades como boas práticas aí para habitação, enfim. Só que eu fiquei tão apaixonada, assim, pelo projeto, o mapeamento foi incrível, né, e o mapeamento foi feito junto com os jovens, e aí aquela primeira coisa, né, aquela primeira questão que a gente sempre ouve, né, mas vai fazer mapeamento cultural, por que aqui não tem cultura, né, ninguém faz cultura aqui. E ao final do processo, né, a gente levantando ali os grupos de hip hop, os grupos de capoeira, enfim, né, descobrindo ali, né, não só as questões da juventude, mas também questões intergeracionais, né, os mestres de cultura que moravam ali, enfim, então esse foi um processo muito bacana, e a partir daí
eu acabei indo trabalhar no Instituto Polis para coordenar o mapeamento cultural do Santo Amaro em Rede, Culturas de Convivência, que foi um mapeamento que foi uma encomenda do Sesc Santo Amaro, né, do Sesc São Paulo, e foi uma oportunidade aí de mergulhar e discutir muitas questões, assim. E a partir daí eu saí do planejamento urbano, também por outras questões, né, porque, enfim, a gente trabalha com formação política, mas no meio do planejamento urbano tem uma coisa que se chama especulação imobiliária, né, enfim, a pauta do governo que não interessa mais, então eu me desliguei do serviço público e fui desenvolver esse trabalho e, enfim, a partir daí eu acabei, isso foi em 2004 e, enfim, desde então eu tenho trabalhado muito essas questões, né, não abandonando o meu papel de arquiteta e urbanista, né, mas trazendo essa discussão para um outro campo, que é o campo da cultura, né, então como que o território, ele pode contribuir, né, para que a gente que atua na área cultural, né, seja na gestão pública, seja na produção, na criação, na difusão, entender, né, qual que é esse campo relacional, né, onde a gente está inserido, né, porque a cultura, ela está, né, ela tá ali numa mediação com diversas outras mediações e pautas e protagonismos. Então, foi a partir desse mapeamento lá de Santo Amaro que muitas questões começaram a surgir, e eu tenho trabalhado desde então com isso. Eu trouxe uns slides aqui para compartilhar com vocês, principalmente as imagens, né? Porque eu acho que não dá para falar de cartografia se a gente não. Então, para a gente partir aqui, né, dessa discussão de mapeamento, tem uma coisa que é anterior, né? Que é pensar que o mapeamento em si, né? Em princípio, ele está dentro desse universo da pesquisa, né? Porque quando a gente está mapeando, né, seja um mapeamento, fazendo um mapa, né, ou levantando informações, a gente está sempre trabalhando com o quê? Com a organização de dados, né? E, enfim, independente de como esses dados vão ser organizados, eles sempre vão ser dados. Então, é importante a gente olhar, né, essa perspectiva do mapeamento, né, entendendo primeiro que, né, todo mapeamento, ele tem essa perspectiva de um diagnóstico, né, por quê? Porque ele vai gerar informações, né, independente do dispositivo, né, de informações que vai ser gerado, se vai ser um mapa, se vai ser uma planilha, né, a gente sempre está falando dos dados, né, e por que a gente precisa de informação, né, por que a gente precisa de dados, né, ainda mais hoje, né, nesse momento, esse contexto que a gente está vivendo, né, de uma sociedade da informação, que agora com esse processo da pandemia isso acelerou ainda mais, enfim. Então, historicamente, né, os dados sempre foram, né, quem tem informação tem poder, né, então mapear também é um exercício de poder. Então, se ele é um exercício de poder, ele também é um ato político, né, que pode ser usado para o bem e para o mal também, né, a gente vai falar disso. Bom, então a gente precisa sempre das informações, né, porque a gente precisa construir uma visão qualificada da realidade, né, que é um pouco a questão que vocês trouxeram. A gente quer conhecer melhor, né, o nosso território, a gente quer conhecer melhor como as pessoas se relacionam, o que elas cultivam, né, então o mapeamento é isso, né, ele vai ajudar a construir essa visão qualificada da realidade, né. E por que a gente precisa do diagnóstico, né? Se a gente tem essa visão, né, qualificada da realidade, a gente vai ter melhores condições de tomar decisões, né, de trilhar caminhos, né, de pensar projetos. Por quê? Porque a gente tem as informações sobre a realidade, né? Então, a ideia de mapeamento, ela está sempre ligada, né, à construção de dados e diagnósticos, sempre. Independente do dispositivo que a gente vai usar para codificar, né, essas informações. Bom, então, o que a gente está falando, né, é de um recorte da pesquisa que está muito dentro dessa perspectiva das ciências humanas, né? Então, a pesquisa que a gente está aqui
dentro dessa discussão de mapeamento, olhando, né, para pesquisa dentro das ciências humanas e sociais, né? Se a gente estivesse falando das ciências naturais, seria uma outra coisa, né? Bom, então, como produzir conhecimento sobre a sua realidade, o qual você faz parte, né? Como se dá a relação entre o pesquisador e o universo da pesquisa, né? Quando as questões são parte da vida desse investigador, também isso é uma coisa importante para a gente pensar, né? Como coletar esses dados, né? Como que esses achados, eles podem transformar a percepção, né, dos que fazem parte do universo investigado. Então, são todas questões, assim, que se colocam aí quando a gente está pensando a construção de um mapeamento. Bom, e, né, o mapeamento, quando a gente olha, né, a partir de uma perspectiva de pesquisa também, ele pode ser tratado, né, tanto como uma pesquisa quantitativa, né, porque ele pode aí fazer a coleta de dados, quant mesmo, então ele consegue mensurar, né, quantitativamente, mas o mapeamento também, dependendo da perspectiva que você vai trabalhar, você pode trabalhar ele também numa perspectiva qualitativa. Eu costumo trabalhar sempre, né, que possível, nem sempre é possível, porque, enfim, isso tudo depende, né, da realidade, do tempo, dos recursos disponíveis. Então, assim, eu já fiz mapeamento que custou R$ 0 e já fiz um mapeamento que custou quase R$ 1 milhão, né, envolvendo equipe, enfim, uma série de coisas aí. Então, também, vocês vão ver mais para frente, né, que o mapeamento ele não é uma coisa fechada, né, eu entendo ele como uma tecnologia social e que a gente vai construindo, né, esse rol de necessidades e possibilidades a partir da realidade que a gente tem também. Por que é importante a gente pensar isso? Para a gente não ficar preso, achar que, não, eu só vou poder fazer o mapeamento se eu tiver uma equipe X, se eu tiver recursos Y. Não, a gente pode fazer, enfim, vários arranjos aí para pensar isso. Bom, então, né, saindo um pouco dessa perspectiva da pesquisa, então entender que a gente pode trabalhar ele tanto nessa dimensão quantitativa quanto qualitativa, né? Então, o quantitativo para a gente mensurar, para a gente quantificar, né? A gente vai trabalhar sempre numa perspectiva mais das generalizações ou das comparações, né? Agora, se a gente quer aprofundar mais, né? Se a gente quer construir vínculos, se a gente quer articular redes, se a gente quer mobilizar uma rede de relacionamentos e trocas no território, aí é uma perspectiva que vai ser qualitativa, né? Isso é inegável, né? Porque ela prescinde, né, que estejamos no território. E eu acho que é um pouco isso que vocês estão buscando também. Mas a gente pode trabalhar com as duas coisas, isso, uma coisa não invalida a outra. Bom, então, gente, né, eu trouxe algumas questões, assim, né, eu vou trazer algumas discussões metodológicas para a gente pensar o mapeamento. A cartografia está dentro disso, tá? Vocês vão ver que a cartografia ela é um dos dispositivos para a gente pensar a construção de um mapeamento, né? Então, a primeira questão, né, é se colocar, né? Então, toda vez que eu vou trabalhar com mapeamento, e aí é uma escolha minha, assim, né? Eu não acredito na produção de mapeamento a partir só de uma equipe técnica. Então, eu acredito que, enfim, a construção desses dados, né, do território, elas precisam ser construídos junto com quem está no território, né, numa perspectiva mesmo de pesquisação, enfim, a gente vai falar de algumas metodologias nesse sentido. Então, é importante que a gente se indague, né, qual que é a motivação para fazer um mapeamento, né? Então, trouxe algumas questões aqui, né? Conhecer e diagnosticar a realidade a qual a gente está inserido, identificar potencialidades desse território, né? Tornar público o que existe não é conhecido, né? A visibilidade, isso é uma das coisas mais reveladoras quando a gente se envolve em processos de mapeamento, porque a gente sempre acha que conhece tudo e a gente não conhece nada, né? São várias coisas que a gente vai descobrindo no caminho, enfim, são várias gratas surpresas, né, que vão se revelando. Utilizar esses dados recolhidos, né, para aplicação de estudos, para elaboração de políticas públicas, para ação da própria instituição no território. Então, ele é uma
carta, né, de navegação aí que nos permite olhar por diversas perspectivas, assim, né? Então, o que a gente precisa ter claro, né, qual que é a finalidade, né, o que está nos motivando aí para fazer o mapeamento. Essas motivações todas que eu trouxe aqui, elas podem, né, estar no mesmo mapeamento, isso não, né, a gente não precisa escolher uma coisa ou outra, mas a gente precisa ter claro o que está nos motivando. Bom, e aí, a gente tem alguns tipos de mapeamento, né? Acho que é importante a gente falar disso, porque não existe uma receita de mapeamento, acho que isso é muito importante, né? A discussão, a própria ideia de mapeamento, mapa e cartografia é polissêmica, né? Então, por exemplo, no planejamento urbano, a cartografia e o mapeamento, ele vai ser tratado de uma forma, na geografia vai ser tratado de outra, na filosofia vai ser tratado de outra, né? Então, a gente não tem, enfim, uma receita de bolo. O que, no decorrer desses anos, eu tenho feito, e também com contribuição de diversos outros pesquisadores que têm atuado comigo também, é construir aí algumas perspectivas de mapeamento, olhando nessa perspectiva cultural, né? Então, o que eu estou trazendo aqui são alguns tipos de mapeamento culturais, né? Porque, assim, eu poderia falar, a gente tem a arqueologia, né, dos saberes é um mapeamento também, é uma cartografia do Foucault, só que é um outro enfoque, é uma outra entrada de campo, né? Então, aqui o recorte que eu estou fazendo é o recorte que está voltado, né, para discussão e construção de mapeamentos culturais, né? Então, a gente vai ter aí os mapeamentos técnicos, que, enfim, são bastante comuns, né? Um instituto de pesquisa vai e, enfim, né, cria um survey, um questionário, aplica, entrevista as pessoas, analisa os dados e entrega a pesquisa, né? Então, esse é um tipo de mapeamento bastante comum. Historicamente, né, é o que a academia legitima, né? Também acho que isso é importante a gente pontuar. Aí a gente tem os mapeamentos participativos, né? Os mapeamentos participativos têm um viés bastante interessante, porque, né, eles partem, né, da população, muitas vezes dos movimentos sociais. Então, tem experiências incríveis, né, de mapeamentos, de cartografias sociais, por exemplo, que começou a surgir a partir da década de 80, né, e não sei se vocês conhecem a Nova Cartografia Social, que é um grupo. Aliás, esse grupo é fantástico, eles estão nas referências bibliográficas que eu vou passar para vocês. Eles são lá da Universidade Federal do Amazonas, tem um braço deles em São Luís do Maranhão, e eles trabalham com etnomapeamentos, né? Então, são cartografias sociais que eles vão para as tribos, para as aldeias indígenas, para as comunidades quilombolas. E aí eles estão fazendo ali, por exemplo, né, então você tem uma demarcação de terras que o INCRA, né, que o IBAMA faz, e aí essa turma vai lá e faz a demarcação de terra com as legendas, enfim, com todas as referências cartográficas que são criadas pela população, né, que está envolvida ali. Então, isso também é uma forma da gente mapear, e isso acontece bastante, né? Então, aí coloco aqui algumas questões, né? Então, assim, todos os grupos e indivíduos interessados podem participar, né? Um ponto importante desse processo é o envolvimento das pessoas do território, né? Então, o mapeamento ele passa a fazer um sentido maior, né, do que para além dos técnicos ou da prefeitura que está querendo fazer o estudo, né? Então, é muito importante que a gente envolva as pessoas. E aí tem um perfil limitador aí, que é essa questão que é um mapeamento menos técnico, né? Então, assim, tudo depende do que a gente está objetivando construir, né? Então, se a gente quer chegar numa cartografia em mapas, criação de legendas, enfim, isso não tem problema. Agora, se a gente quer pegar esses dados, né, e tratá-los, enfim, então isso pode complicar, né, porque aí a gente não tem essa qualificação do dado, né. E aí,
em função disso, né, eu tenho trabalhado muito com essa ideia dos mapeamentos híbridos, né, pensando eles como uma mediação sociocultural mesmo. Então, seria aí, ele é híbrido por quê? Porque ele tem uma dimensão técnica e participativa. E aí, qual que é o papel nosso, enquanto técnico, né, num processo como esse? É fazer essa mediação, né, é transpor esse conhecimento, é fazer essa troca do conhecimento. Então, eu trabalho muito com a educação popular, né, para discutir esses processos de mapeamento, para envolver as pessoas, né, para principalmente não assustá-las, né, porque muitas vezes as pessoas, elas, quando eu trabalhava com plano diretor, era assim, venha discutir plano diretor, ninguém aparecia, você colocava lá, venha falar dos problemas do seu bairro, não cabia gente na sala, né? Então, quais são os dispositivos também que a gente está se comunicando para discutir sobre o território? Isso é fundamental. Se a gente não cria aí condições, né, de acesso a essa discussão, né, a gente não consegue avançar e muito menos as pessoas não se apropriam desse processo, né? Então, o papel, né, enquanto mediadores, enquanto técnicos aí, é fazer essa facilitação, eu digo, do assunto, né, mas com esse objetivo de formação. Então, assim, eu nunca fiz um mapeamento que me chamaram enquanto uma equipe técnica, vai lá, faz o mapeamento, entrevista e vai embora, né? Não parto desse princípio. Para mim, mapeamento é processo formativo, educacional. Então, não existe um mapeamento se a gente não faz uma formação com as pessoas que estão envolvidas nesse processo. E não são as pessoas da instituição ou os técnicos, são as pessoas do território que vão, né, são os fazedores de arte e cultura que estão ali nesse processo de mediação e que vão ser mapeados, né? Então, acho que é importante isso, assim, né? Para mim, o mapeamento, ele é sempre um processo educativo, formativo. Então, todos os mapeamentos que eu fiz até hoje passaram por essa dimensão formativa, né? Bom, tem algumas questões, né, de limitador, que ele demora mais, né, porque ele é um trabalho processual, né, então ele leva um tempo, né, dependendo da comunidade ou enfim, do contexto no qual você está inserido, vai levar mais tempo, menos tempo, isso depende muito dos seus interlocutores ali, né, e aí a gente precisa estar atento a isso, assim, para pensar, né, a melhor facilitação. Então, como é que a gente vai conduzir esse processo formativo? Bom, pensando isso, né, o mapeamento, ele é uma tecnologia social, né, no sentido de que ele é um processo formativo, né, que é o passo que ele forma as pessoas, ele também coleta dados, né, ao passo que ele coleta esses dados, as pessoas que estão inseridas nesse processo formativo se apropriam deles, criam uma consciência crítica a respeito disso, né, porque também não adianta a gente só levantar o dado e não saber o que fazer com ele, né, hoje, enfim, a gente tem aí, os anos 2000 bombou, né, de mapeamento para tudo que é lado, de tudo que é tipo, e então, assim, hoje a minha discussão não é a quantidade de mapeamentos, mas o que a gente faz com esses dados, né? Então, assim, não adianta a gente mapear, né, se a gente não sabe o que fazer com esses dados, e pior, né, não adianta a gente mapear e esses dados não estarem na mão dos principais interessados, que são os mapeados, né? Então, a partir dessa ideia de uma tecnologia social, que é um processo formativo, né? Então, a ideia do mapeamento é ensinar as pessoas a mapearem, né? Aqui no estudo de caso vai ficar mais claro isso, assim. E aí, esse processo formativo, ele vai, né, ensinar a mapear significa também ensinar a pesquisar, ensinar a fazer um questionário, ensinar a fazer uma entrevista, ensinar né, a coletar um dado, ensinar a discutir uma cartografia. Então, é um processo que ele é feito coletivamente, né? Ele não necessariamente, gente, ele é censitário, né? Eu trabalho muito com a metodologia de bola de neve, né? Que é
ao passo que eu entrevisto uma pessoa, ela me indica outras pessoas que atuam na mesma área ou atuam, enfim, isso vai estabelecendo uma rede aí, e a gente vai, né, a partir dessa rede também que vai se estabelecendo, é onde a gente consegue fortalecer essas ações locais, né? Então, não necessariamente ele é censitário, né? Eu parto muito da perspectiva do mapeamento como um dispositivo de articulação em rede, né? Então, ele está muito vinculado às redes de relações que estão estabelecidas e que podem, a partir disso, se ampliarem, né? A partir dessa perspectiva, né, ao passo que você mapeia, vai revelando outras experiências, outras práticas, e você vai ampliando essa rede e potencializando ela. Ela é uma informação situada, né, do território, entendendo que, né, o território, né, o território não, o espaço, né, ele é socialmente construído, né? Então, a gente não tem uma categoria de território ou, né, uma perspectiva de território, né? O território ele vai se dar, né, pelo contexto qual ele está construído, né, o tecido social dele. Então, você tem o território físico ali que estabelece, né, a acessibilidade, os equipamentos, mas tem um outro tecido que está ali, né, que são as relações de sociabilidade, né, são as relações políticas, são as disputas que estão ali postas naquele território. Então, é por isso que ele é sempre um espaço socialmente construído, e é a partir dele que a gente vai construir essa narrativa, né, de um mapeamento cultural. Bom, ele também, né, ao passo que a gente coleta esses dados, ele nos permite pensar o planejamento, né, de ações, formulação de políticas públicas. Ele também, né, já falei isso, ele é um instrumento de ação coletiva e ativação de redes, né, nessa perspectiva formativa que eu trabalho, e também é uma ferramenta de construção de agendas, né? Então, ao passo que as pessoas compreendem aquele contexto, qual elas estão inseridas e quais são as questões, né, que estão postas ali, e urgências, né, é possível construir essas agendas. Bom, para que ele pode servir, né, ele, já falei, ele pode ser um instrumento de formulação de política pública, de visibilidade, né, de construção coletiva, né, e por que a gente faz isso, né, por que a gente constrói um mapeamento, né, o que nos, quais são as pistas, né, que a gente pode buscar aí, quando a gente traz essa questão do porquê mapear, né, enfim, para compreender o território e suas disputas e atores sociais, né, e para isso a cartografia social, a cartografia afetiva é um dispositivo muitíssimo potente, né, para fomentar um olhar crítico e interventivo, né, sobre a produção do espaço, dos territórios, né, então compreender, por exemplo, o acesso a equipamentos, né, então áreas vulnerabilizadas, enfim. Ele também amplia, né, para ampliar a diversidade cultural, para democratizar, e sobretudo, né, para democratizar informações, difundir produções locais, fortalecer autonomias de dinâmicas socioculturais, estabelecer uma rede, diálogos entre poder público e sociedade civil, né, isso tudo depende do arranjo, o qual a gente vai construir esse mapeamento também, né. Então, tem mapeamentos que eu já construí, onde, né, o recorte, né, o público envolvido são os fazedores de arte e cultura, mas já teve mapeamentos que a gente trabalhava essa interação entre sociedade civil e gestão pública também. Então, isso traz outros aportes aí para a gente pensar, né. Agora, o que é importante, assim, quando a gente está pensando o mapeamento, assim, né, tem algumas questões que a gente não pode deixar, né, tem que ter claro, né. Então, que perguntas que a gente quer responder, né, então, por que a gente está querendo mapear, então, o que a gente está querendo responder com isso, né, ter claro, né, que a gente não vai conseguir responder tudo, né, então, a gente sempre vai ter que fazer um recorte, né, então, ele pode ser um recorte amplo, mas a gente tem que ter clareza de como que a gente vai construindo isso, porque senão a gente pode correr o risco de não mapear nada, né.
E precisa ter um conjunto de perguntas bem definidas e recortadas, assim, né? Se o objetivo é coletar os dados, né? Sejam eles quantitativos ou qualitativos. E ter, claro, a pauta ou a agenda que vai permitir criar esses recortes, esses conteúdos, né? Então, no caso de vocês, a pauta, a agenda é a formação, né? É o fortalecimento das culturas locais nessas regiões. Então, essa é a agenda, esse é o recorte. Agora, se fosse poder público, né, seria um outro recorte, talvez. Bom, e aí, algumas, né, acho que 3 perguntas, assim, que são norteadoras para a gente começar a estruturar, né, uma ideia de mapeamento, né? Primeiro, por que mapear? Então, a gente tem muito claro qual que é a finalidade, né? A gente tem que saber para que a gente quer mapear, né? Se a gente não souber, né, qual que é a demanda, qual que é o objetivo, a gente não consegue fechar esse recorte, né? A segunda pergunta é o que mapear, né? Então, são os recortes que a gente vai fazer. A gente vai mapear ações, a gente vai mapear protagonistas, a gente vai mapear equipamentos, a gente vai mapear iniciativas culturais, enfim, né? A gente precisa saber também o que né? Pode mapear tudo isso, né? Mas a gente tem que ter claro, né, quais são os agentes aí, esses recortes que a gente está construindo, né? Entender que todo mapeamento, né? A ideia de mapeamento é um conceito em disputa, sempre, né? Porque sempre a gente está definindo o que vai ser visível, né? Então, o que fica visível, o que não fica visível. E isso é uma questão, né? Então, é um conceito em disputa porque implica aqui disputa de poder. Então, por exemplo, se a gente pegar aí a cartografia, né, na sua essência, com as cartas de navegação, né, que foram os portugueses e os espanhóis que fizeram as primeiras cartas, enfim, quem detinha, né, esse instrumental, esse conhecimento, também detinha poder, né, e também detinha o poder de colocar o que era visível ou não no mapa, né. Até hoje, gente, nós somos mediados por uma cartografia eurocêntrica, né? O nosso próprio mapa mundi, ele é um mapa distorcido. Eu esqueci de colocar aqui a imagem dele, mas enfim, depois se vocês procurarem no Google, coloca lá mapa mundi eurocêntrico, né? E vai vir toda uma discussão aí que a gente tem um mapa, né? Onde a Europa é o centro, e não é, gente, né? Mas o que é? Ela é uma construção de mundo, né? É uma leitura de mundo. Então, o que está visível ou o que está em destaque, né? É aquilo, né? Que o detentor daquele conhecimento e daqueles dados, né? Quer fazer. Né? Então, um mapa, ele é sempre o ponto de vista de quem o propõe, né? Então, por isso que ele é um instrumento de poder também, né? Ou, né, de resistência, muitas vezes não de resistência, mas de repressão. E a outra pergunta é como mapear, né? Então, que metodologias, né, que instrumentais de pesquisa, que tipo de mobilizações de rede de participação social a gente vai construir para viabilizar esse mapeamento. Alguns conceitos, né, que eu trago aqui, enfim, a gente pode trabalhar com muitos outros, né, mas eu trouxe aqui um rol de alguns deles, assim, que eu acho que são fundamentais, né, quando a gente está pensando na construção de um mapeamento, né, que é a diversidade cultural, a mediação sociocultural, os direitos culturais, né, a ideia de território, espaço e lugar, a participação social, a democracia cultural, a cidadania cultural e a cultura, né? Então, são conceitos aí que vão nortear, né, uma perspectiva de mapeamento cultural que busca aí trabalhar, né, a participação, que busca trabalhar a cidadania cultural, que busca trabalhar a diversidade, né, os direitos, né, compreender, enfim, esses conceitos dentro desse território, desse espaço e desse lugar o qual a gente está inserido.
Aí, eu estou passando rapidinho aqui nesses conceitos, mas se vocês quiserem perguntar, aliás, podem me interromper, viu, gente? Alguma coisa, se são conceitos que não estão muito no radar de vocês também, a gente pode falar um pouco, né? Mas, por exemplo, eu vou destacar aqui, eu acho que o principal, né, quando eu falei lá o que está visível no mapa, eu já perdi onde estava. Mas, enfim, o que a gente... o que será visível, né, os conceitos em disputa, né, um dos conceitos em disputa, né, dentro de um mapeamento é a ideia de cultura, né. Então, se a gente vai fazer um mapeamento, né, e a gente não discute com esse grupo que está construindo esse mapeamento, que conceito de cultura que a gente vai atribuir ao mapeamento, a gente já tem um problema, né. Por quê? Porque a gente precisa ter claro qual que é o conceito de cultura que está sendo norteado ali, né? Então, se eu tenho na minha cabeça que o conceito de cultura é teatro, dança, cinema, música, linguagens artísticas, o outro acha que equipamentos culturais, né? E o outro acha que a cultura comum, né? A gente precisa entrar num conceito. Né? Por quê? Porque se a gente chegar numa ideia de que cultura são linguagens artísticas, a gente vai ter um mapeamento que vai expressar o quê? As linguagens artísticas. Está errado? Não está, né? Mas é uma perspectiva da cultura, né? Agora, se a gente fala da cultura no seu sentido antropológico, né, entendendo ela como não só a organização, né, das artes, que são as linguagens artísticas, mas todo um modo de vida, modos de ser, estar no território, isso muda completamente. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o que vai entrar dentro desse conceito são as práticas que vão ser legitimadas e entendidas dentro desse escopo. Então, se eu não entendo que a culinária ou a produção de alimentos tradicionais não são cultura, a gente está excluindo isso do mapeamento. Né? Então, é importantíssimo a gente discutir, né, de onde a gente está partindo. Né? Esse é um dos primeiros exercícios que eu faço nesses processos formativos. Né? É entender primeiro de onde cada um está partindo para a gente construir um conceito comum. Né? E o que eu tento trabalhar, enfim, até porque eu trabalho com essa pauta da diversidade, sou pesquisadora e coordenadora lá do Observatório da Diversidade Cultural lá de Minas, com o professor José Márcio Barros. Então, essa discussão da diversidade e o conceito de cultura no seu sentido mais amplo, ele é muito caro ao nosso trabalho, né? E quando a gente está trabalhando, enfim, o território, eu acho que não dá para deixar de fora, sabe? Não dá para a gente pegar e simplesmente circunscrever e falar, não, a gente vai olhar só para as linguagens artísticas. Por que é importante a gente pensar a cartografia, né? Essa capa da Veja, ela saiu ano 2000, acho que foi 2000, 2001, né? Essa capa me marcou muito, porque eu estava fazendo uma disciplina na PUC, na semiótica, e a gente estava estudando as capas das revistas, né? Entendendo um pouco como que se constrói esse imaginário, o que o enunciado e a imagem, né, eles acabam construindo, né, em termos de imaginários de alguns territórios. Né? E essa capa, ela era uma matéria, né, falando, né, sobre... bom, a capa o próprio enunciado já é horrível, né, o cerco da periferia, né, aí os caras pegam todos as casinhas, né, rebaixam isso em cinza, né, como se fosse sujo, como se fosse puído, e aí coloca ali no centro, né, a cidade formal, a Mesopotâmia, né, o centro expandido de São Paulo, que pega em grande parte a Zona Oeste, né, então, digamos que é a cidade formal, né, ali sendo espremida, sendo atacada, né, bom, o que vocês imaginam quando uma pessoa que nasceu na periferia ou mora na periferia, ela vê uma capa como essa? Eu nasci na periferia, eu sou da Vila Nova Cachoeirinha, da Zona Norte de São Paulo, né, eu fiquei extremamente indignada, né, por quê? Porque essa é a referência, né, que se faz da periferia, né?
principalmente lá no início dos anos 2000. Claro que os movimentos culturais eles vão ressignificar isso, Racionais MC vai, né, vai implodir essa discussão desses imaginários periféricos, mas fortemente o que o Estado construiu, né, enquanto narrativa da pobreza e dos lugares de precariedade, é esse tipo de imagem, né? Não, foi super, nossa, foi maravilhoso, Ana, muito obrigada, assim, acho que mesmo o nosso silêncio, né, assim, durante a sua exposição, foi um silêncio muito ativo, né, não só pelo que eu vi, assim, das câmeras ligadas mesmo, mas porque eu acho que talvez esse nosso processo junto com você também já tenha começado, né, porque toda essa introdução, assim, foi muito rica, né, o acompanhar também essas outras experiências que você já teve, acho que traz insights assim muito potentes que a gente ainda vai ter, eu espero mais tempo assim para se dedicar.